Vamos conversar com a doutora Denise Albano, que interage com o Jornal Centro-Sul, direto de Aracaju, a capital de Sergipe. Doutora Denise Albano, o processo que agora Moraes vai responder lá nos Estados Unidos, ou pelo menos o processo que foi aberto contra ele, exatamente por atentar contra a livre manifestação do pensamento e por impor a censura. O que pode acontecer com esse processo aberto contra Alexandre de Moraes nos Estados Unidos da América? Pode comprometer a própria credibilidade dele? Primeiro, Arivan, é motivo de vergonha. É uma situação vexaminosa. Um ministro de uma corte constitucional brasileira ser processado judicialmente nos Estados Unidos por cometer ilegalidades. Eu vi trechos da entrevista do advogado contratado pelas empresas. Lembremos aí que é a empresa cujo proprietário é o Trump. Uma rede social, a outra rede social, Rumble, vítimas de ordens manifestamente ilegais emanadas do ministro Alexandre de Moraes. Ele como que impunha o dever de sigilo, de ser omitido que essas decisões emanavam dele, pessoas até então acobertadas pela cidadania americana. Tivemos aí o caso do Alan dos Santos, o próprio Paulo Figueiredo, pessoas regularmente ingressas nos Estados Unidos. O advogado dizia, olhe, se há uma ordem judicial, é necessário que essa ordem judicial siga os trâmites baseados em acordos, pactos firmados entre esses países, via Ministério da Justiça, daqui como que seria o Departamento de Justiça americano, ou mediante carta rogatória, que é o termo técnico que se dá para pedidos da justiça de um país para que ordens emanadas da Suprema Corte daqui sejam cumpridas pelo judiciário de um outro país. Então há toda uma formalidade exigida que o ministro Alexandre de Moraes ignorou solenemente. Ele achava que o que ele faz aqui, interferir numa colaboração premiada, que a lei determina que o juiz não pode participar nessa construção do acordo, a necessidade de se respeitar um devido processo legal, e ele aqui atropela e achava que nos Estados Unidos poderia perseguir vozes dissidentes, vozes críticas a esse estado de coisas, que ele poderia seguir o mesmo modus operandi que ele, com o beneplácito, com a cumplicidade de amplos setores da velha imprensa, da academia, dos juristas. Ele achava que poderia seguir à risca esse mesmo padrão fora do país, nos Estados Unidos. Mas lá a realidade é uma outra. Eles prestigiam o império da lei. E eu diria que o ministro Alexandre de Moraes tem razões para se preocupar. As empresas do Trump contrataram advogados muito experientes na área, inclusive um advogado que fala fluentemente português, o que mostra que eles, de fato, levaram a sério esse caso. Nos Estados Unidos é grave, quem provoca a justiça sem um motivo muito forte para provocar o judiciário de lá, para além dessa vergonha, desse vexame internacional, que de certa maneira atinge o próprio país, ainda veremos muito mais coisas, que é apenas o início de uma batalha judicial que, num país sério, com um judiciário independente, de fato, que é servil às leis, inclusive nesse processo que afeta Bolsonaro e mais 33 pessoas. Aguardemos para ver. Eu diria até que eles aceleraram um tanto, estão preocupados em acelerar esse julgamento exatamente para tentar criar cortina de fumaça, para tentar mobilizar a opinião pública
diante dessa situação em que muita coisa virá à tona a partir de processos judiciais, que eu diria que é apenas o primeiro. Soube que o Felipe G. Martins ingressará com uma ação também para responsabilizar Alexandre de Moraes e outros atores, auxiliares de Alexandre de Moraes, delegados da Polícia Federal que também atuaram no caso Felipe G. Martins por abuso de autoridade, sem esquecer que há evidências de que houve fraude no registro do seu ingresso nos Estados Unidos, o que também já falamos em outra ocasião, que é algo extremamente grave. Então, eu diria que é um enredo que a gente começa a se dar conta da verdade por trás desses acontecimentos e não essa narrativa tosca que está presente nessa denúncia. No contraste entre narrativa e realidade, eu creio que vai prevalecer a realidade dos fatos. Doutora Denise Albano, Alexandre de Moraes vai ter, muito provavelmente, a sua imagem deteriorada apenas nos Estados Unidos da América, ou essa imagem dele em deterioração pode acontecer também em países democráticos, por exemplo, da Europa Ocidental? Erivan, há consequências de distintas ordens. Do ponto de vista moral, o retrato dele, a figura dele, já vem estampando o noticiário internacional, repercutiu em diversos veículos de comunicação, agências que divulgam informações tradicionais no mundo todo. Essas agências, elas divulgam esse caso relacionado ao Alexandre de Moraes. Para além dessas consequências de ordem moral, há outras consequências que são as de natureza jurídica. Ele foi alvo de uma acusação formal perante Corte Americana, há denúncias. Aguardemos esse relatório da OEA também, em que ele é um dos principais denunciados por violar direitos fundamentais, em especial a liberdade de expressão. Mas há denúncias outras que, para além de ele ser um agente de censura, de perseguição ao direito à liberdade de expressão, ele também é alvo de denúncias por práticas de tortura, como a exemplo do próprio ex-deputado Daniel Silveira. O caso também que há evidências que apontam que pessoas de alta patente, de alta envergadura do sistema de justiça também estarão implicados, que é o caso lá da fraude envolvendo Felipe G. Martins. Para além desse desgaste de natureza moral, que publicamente está submetendo a corte brasileira, e não apenas a pessoa do ministro, mas a mácula, a mancha, recai sobre todo o Supremo, temos ainda o próprio caso dessas ações em que ele constitui como principal denunciado. Eu diria que a situação dele não está fácil. Ele abusou muito do seu poder e ele não avaliou que consequências adviriam. E lá, comumente, são formados grandes júris que analisam o caso e decidem. A pessoa precisa ter, de fato, elementos muito robustos, muito fortes, que estejam a seu favor, para denunciar formalmente alguém perante a justiça americana. Causas cíveis envolvendo aí violação a direitos, e dessa forma eu diria que a situação do ministro Alexandre de Moraes não é das mais cômodas.